Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, né? E a nossa meditação hoje será a partir do versículo de número 7 do capítulo de número 3, né? Nossa meditação será no a partir do versículo 27, né? Inclusive nas referências, né? De Gálatas, capítulo de número 3, né? Aleluia, porque está escrito o seguinte, irmãos. Aleluia, Pai. Gálatas, capítulo 3, versículos 27 a seguir. Aleluia, Pai. Vamos pegar dois versículos antes aqui, porque nós faz parte do contexto, né? Vamos pegar a partir do 23 a leitura, mas a meditação a partir do versículo de número 27. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Vou repetir. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estávamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se sois de Cristo, aleluia, Pai, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a nossa meditação, irmãos, será a partir do versículo de número 27. Vamos à meditação da Santa Palavra de Deus nas referências, né? De Gálatas, capítulo número 3, versículos 27 a seguir. Que está escrito o seguinte nas referências. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos estar meditando do versículo 19 a seguir até ao 27, né? Logo, para que é a lei, a palavra traduzida lei no grego, nomos, HB, Torá, significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou qualquer mandamento no Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do concerto mosaico. Vou repetir. A palavra traduzida lei, no grego, nomos, HB, Torá, significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer mandamento do Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do concerto mosaico. A respeito dessa lei, Paulo declara várias coisas. Primeiro, ela foi dada por Deus por causa das transgressões. Isto é, a fim de demonstrar que o pecado é a violação
da vontade de Deus e despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo. Verso 24, verso 24. Confira em Romanos, capítulo 5, versículo 20 ao 28. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 8, versículos 2. Segundo, embora o mandamento fosse santo, bom e justo, Romanos, capítulo 7, versículo 12, era inadequado, porque não conseguia transmitir vida espiritual, nem força moral. Ver em Gálatas 3, capítulo 21, Romanos, capítulo 8, versículo 3, Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19. Terceiro, a lei funcionou como aio ou tutor do povo de Deus até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Aleluia, Pai. Vamos ver aqui, irmãos, na palavra, na palavra, versículo 28 e 29, 26, 27 e 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós já tínhamos lido, mas só para reforçar aqui a lembrança na memória dos irmãos. A lei foi dada para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Verso 24. Mas agora que Cristo já veio, finda está a função da lei como supervisora. Versos 25. Por isso, já não se deve buscar a salvação através das provisões do antigo concerto, nem pela obediência às suas leis e ao seu sistema de sacrifícios. A salvação agora tem lugar de conformidade com as provisões no novo concerto, a saber, a morte expiatória de Cristo. A sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. Versos 27 e 29. Ver em Mateus, capítulo 5, versículo 17, nota sobre o relacionamento entre o cristão e a lei. Ver o estudo, a lei do Antigo Testamento, página 146. Aleluia, Pai. Versos 28 e 29. Nem macho, nem fêmea. Paulo, nem macho nem fêmea. Paulo remove todas as distinções étnicas. Vou repetir. Nem macho nem fêmea. Na palavra, 28 e 29, nisto não há judeu nem grego. Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo. Como é que pode ser isto? Ou seja, todos tantos quantos viveram e ainda continuará vivendo nos quatro cantos da terra, embaixo dos quatro céus. Sem exceção, para todos a salvação se encontra em Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Não há outro caminho, irmãos. Não tem como.
Não tem jeito de alguém ser excluído desta palavra. Né? Não há servo nem livre, não há judeu nem grego, não há macho nem fêmea. Então essa palavra alcança todos, tantos quantos são ser humano, que tem uma alma vivente, que tem espírito de vida e vive. Né? Mas o caminho, como disse o próprio Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muitos irmãos que usam esse versículo dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não disse dessa maneira, irmãos. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele está no Pai e o Pai está nele. Né? É tão verdade isso que quando os apóstolos disseram, quando Jesus disse para os apóstolos, né? Vós ouvirei após mim, e sabeis o caminho. Filipe perguntou para Jesus, um dos grandes apóstolos Filipe foi, mestre, mostra-nos o caminho, porque Jesus disse que falou para onde ele ia, e que mais tarde nós iríamos. E Jesus deu um puxão de orelha em Filipe para servir para todos nós. Né? Um disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E outro disse, mostra-nos o caminho. 2 discípulos disseram dessa forma para Jesus. Jesus dando as instruções, explicando, dizendo, e eles questionaram dessa forma. Né? Estás comigo, Jesus respondeu, estás comigo há tanto tempo e não sabe o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E outro disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, né? Estás comigo há tanto tempo e tem visto e não sabe disso? Eu e o Pai, nós somos uma só pessoa. O Pai está em mim e eu nele. Né? Jesus puxou a orelha dele, porque Jesus falava disso o tempo todo, nas suas pregações, dizendo, afirmando, né, que ele era filho, que o Pai estava nele, estava no Pai, um não era sem o outro, vivia em perfeita comunhão. Né? E a palavra afirma, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. A palavra de Deus nos afirma que nós, os crentes batizados, que vivemos em santificação de corpo, alma e espírito, em perfeita comunhão com a igreja e com Cristo, nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, somos o corpo de Cristo. Nós somos tudo isto. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é a nossa cabeça. E Deus é a cabeça de Cristo. Vocês entendem, irmãos, como é esta comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo? Corpo, noiva e igreja? Vocês entendem, irmãos? Né? É 3 em 1, irmãos. É Pai, Filho e Espírito Santo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Para fechar, nem macho nem fêmea. Paulo remove todas as distinções étnicas. Tudo quanto é distinção sobre a vida, sobre especulação, referências, afirmações,
insinuações a respeito do homem, aqui nesta palavra dada por Deus a Paulo, usado pelo Espírito Santo, remove tudo. É exatamente conforme Jesus disse para Nicodemos quando veio ter com ele à noite. Nicodemos era príncipe dos judeus, foi ter com Jesus à noite, escondido, para que ninguém do povo dele visse. Mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Tu és um homem vindo de Deus. Jesus respondeu e disse para Nicodemos. Está lá no Evangelho de João, capítulo número 3. Ao homem é necessário nascer de novo. Ao homem é necessário nascer de novo. E quando Jesus disse ao homem, está aqui nesta palavra. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus, em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nem macho nem fêmea, Paulo remove todas as distinções étnicas, raciais, nacionais, sociais e sexuais. Tudo, irmãos. Tudo isso está resumido nessa única afirmação. No que diz respeito ao nosso relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Todos que estão em Cristo são igualmente herdeiros da graça da vida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do Espírito prometido, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. E da restauração à imagem de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Por outro lado, dentro do contexto de igualdade espiritual. Por outro lado, dentro do contexto de igualdade espiritual, os homens permanecem homens. Por outro lado, quer dizer, de outra forma, se assim não fosse. Né? Por outro lado, dentro do contexto da igualdade espiritual, os homens permanecem homens e as mulheres, mulheres. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Os papéis que Deus lhes atribui no casamento e na sociedade permanecem imutáveis. Entende, irmãos? Não é porque a palavra diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois vós um em Cristo Jesus. Não é por esse motivo, né, que deixou de ser. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Que deixou de os papéis que Deus lhes atribuiu no casamento e na sociedade permanecem imutáveis. Ou seja, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente e imutável, essa palavra afirma categoricamente
que a instituição de Deus, a primeira instituição de Deus, que foi a família, continua imutável. Entende, irmãos? Pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, cooperadores, obreiros, homens de Deus de um modo geral, que sobe no altar e prega a santa palavra de Deus, que vive divorciando a sua esposa e casando 1, 2, 3 vezes ou mais, dizendo que o amor acabou, usando de forma maliciosa, diabólica e demoníaca o que Jesus escreveu lá em Mateus 19, usando isso como pretexto para largar da sua esposa e casar de novo, largar da sua mulher e casar outra vez, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Você vem aqui e presta atenção nesta palavra. Ouça com atenção. Eu te recomendo, irmãos, vocês que ficam lá em Mateus 19 apenas, vai lá em 1 Coríntios capítulo 7, leia o capítulo inteiro, leia, releia, torna a ler de novo, torna a reexaminar, e vê lá se você está fazendo a coisa certa. Você está agindo em conformidade com a santa palavra de Deus. Né? A referência aqui é muito clara a esse respeito. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Os papéis que Deus lhes atribuiu no casamento e na sociedade permanecem imutáveis. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Vê em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, notas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 ao 15, notas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.